A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Décio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Eu sou o pastor Valmir do Canto. Estamos aqui em mais um estudo bíblico Novas de Paz. Esperamos que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja na vossa vida e que tudo concorra nesse estudo para a glória do nome de Jesus e edificação da sua vida espiritual, da sua família. Se porventura alguém da sua casa ainda não foi alcançado por essa misericórdia, eu acredito que esse estudo vai te ajudar a permanecer na vontade do Senhor. Está conosco aqui nosso pastor Rejanildo Paulino, sempre cooperando com esta obra para a glória do nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor Rejanildo Paulino. A paz do Senhor, meu pastor Valmir do Canto. A paz do Senhor para todo o povo de Deus que nos escuta, assiste esse estudo bíblico para a glória de Deus. Agradecemos a Deus pela oportunidade conferida por Deus, através do nosso pastor presidente, pastor Francisco Décio. E nesse momento, já convidamos a todos para estar conosco, pois creio que Deus irá falar fortemente ao nosso coração, meu pastor, através desse estudo bíblico, em nome de Jesus. Amém. Tudo começa bem quando começamos orando, né? Nosso pastor Rejanildo vai nos abençoar em oração para a glória do nome do Senhor. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento, agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pela oportunidade que o Senhor nos concede, podermos estudar a Tua Palavra junto com os Teus filhos. Pedimos, através do Teu Divino Espírito, ó Espírito Santo de sabedoria, nos ajuda, norteia-nos, nos ajuda a falar, ó Deus, comunicar-se com os irmãos de acordo com a Tua vontade, referente ao estudo que está, Pai, disponível para nós nesse dia. Nos ajuda, nos fortalece, abençoa, opera maravilhas. Fica conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Você que está nos acompanhando pela Rádio Novas de Paz 88.1, também você compartilha desta bênção, deste estudo, através das redes sociais também, da rádio, do Ministério Assembleia de Deus Novas de Paz, porque fazendo assim você não só está sendo abençoado, mas também abençoando a outros para a glória do nome de Jesus. Estamos tratando mais um tema hoje, uma igreja que se arrisca. Esse tema de hoje, esse estudo de hoje baseado nesse tema, uma igreja que se arrisca, está fundamentada teologicamente na lição da Escola Bíblica Dominical, que a gente tem como referência e que se aborda a igreja em Jerusalém. Então a gente está comentando sempre sobre esse assunto, essa igreja que iniciou em Jerusalém. Pastor Reginaldo, parece fácil, né? Se Jerusalém é a casa do pão e a igreja iniciando lá, me parece que tudo cooperaria para que ela crescesse para a glória de Deus, né? Mas quando a gente vai estudando, a gente vê que o confronto religioso, a forma com que os judeus não receberam a Cristo e como foi perseguida essa igreja e como hoje até ela existe, é um milagre, né? Do nascimento, do seu crescimento até o dia de hoje, tudo é fé, tudo é milagre, tudo é a mão de Deus sustentando para a glória de Deus. Eu só entendo dessa forma, né? Para a glória de Jesus. Essa é a ação de Deus, claro, havia uma promessa do próprio Deus para a vida do seu povo, né? Mas vemos que há um embate grande porque a obra é espiritual, né? E sendo espiritual, claro que envolve material, envolve todas as coisas que estão à nossa frente, mas nós vemos aí que há um grande conflito no mundo espiritual e quando na prática reflete justamente essas dificuldades, esses impedimentos, esses obstáculos que a gente vai vendo que ao longo dos tempos foi acontecendo, né, na continuidade da trajetória da igreja. Pronto, então a igreja em Jerusalém é doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento
da igreja em meio às perseguições. Então, assim, não haverá tempo fácil em nenhum momento. Sim. Porém, a nossa fé, o nosso crescimento não está associado à questão social, à questão de governo. Pelo contrário, a igreja, existe um governo que é o governo do Senhor, que governa a sua igreja independente da vontade do homem. Então hoje nós vamos falar uma igreja em crise, uma igreja que se arrisca. Sim. O texto áureo que nos fundamenta isso está em Atos 7:55, Atos 7, versículo 55, que diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que está à direita de Deus. O que é a verdade prática baseada nesse texto? Fala que a igreja foi capacitada por Deus para enfrentar um mundo que é hostil à sua fé e valores. Então, assim, o que nós queremos abordar com esse tema é que o mundo não vai nunca ter aliança com a igreja. Verdade. Se alguma igreja que tem essa essência de propagar o evangelho, não tem como se aliar ao mundo, porque o fundamento é outro, a circunstância é outra. Isso não quer dizer que a gente... os valores. Isso não quer dizer, pastor Rejanildo, que a gente vai estar brigando com todo mundo. Pelo contrário, nós vamos ver aqui Estevão, né, que é o fundamento. Esse texto fala da vida do Estevão e prova que ele não era uma pessoa rebelde, pelo contrário, uma pessoa pacífica, assim como o nosso Salvador Jesus Cristo, mas que mesmo sendo pacífico, a gente não vai encontrar coisas fáceis. Mas Deus está conosco, pastor Rejanildo. Dentro dessa lição, a igreja que se arrisca, nós temos 3 objetivos. O primeiro, elencar os desafios enfrentados por Estevão ao ter a sua fé questionada e como isso reflete na experiência da igreja de hoje. Então, Estevão é um modelo onde as pessoas, ao questionarem a nossa fé, como devemos nos portar, se reportar diante a esses questionamentos, né? O segundo objetivo é mostrar a defesa da fé feita por Estevão e sua aplicação para os cristãos na atualidade. Muito desafiador. Estevão, ele não deixa de falar da obra da salvação em Cristo, e parece que se fosse algo fácil, não foi, que tanto prova disso, que quanto mais Estevão falava da morte, da salvação em Cristo, a fúria, o ódio, ele se multiplicava, pastor Reginaldo. Se no começo foi assim, imagina hoje. Hoje existe disfarçadamente uma paz que por trás não é paz. Por trás existem muitas ações contrárias que, se você tiver um pouquinho de atenção, você vai enxergar que às vezes quem está ali elogiando, não está elogiando, ele está, digamos assim, querendo uma ocasião para poder lhe derrubar. O propósito de Deus não é esse, né? Que a gente tenha inimigo, mas porém não vai ser fácil. Terceiro objetivo, refletir sobre o martírio de Estevão e a importância da perseverança e fidelidade à missão da igreja. Então, o exemplo lá foi de Jesus, né? Como Jesus padeceu para que possamos hoje herdar a vida eterna, a igreja vai ser martirizada para dar oportunidade a outros também. Temos também, meus amados irmãos, que você que está agora, ligou o rádio, está na rádio 88.1 Novas de Paz, e também pelas redes sociais, estamos no Estudo Bíblico Novas de Paz, falando sobre uma igreja que se arrisca. Vamos fazer a leitura bíblica em classe, pastor Rejanildo. Os irmãos que estão nos acompanhando, peguem seu exemplar bíblico, abra a palavra de Deus, é importantíssimo você acompanhar para a gente poder crescer juntos para a glória de Deus. Convidar nosso pastor Rejanildo Paulino, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao 15, e também do capítulo 7, do 54 ao 60, tem esses textos bíblicos para a gente poder fundamentar sobre esse assunto. Pastor Rejanildo Paulino. Muito bem, meu pastor, irmãos, vamos ler a palavra de Deus. Atos, capítulo 6, versículo 8 em diante, diz: Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga,
chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam sentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Agora, seguindo a leitura, Atos 7, versículos 54 ao 60. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus. Glória a Deus. Então tá aí, Dr. Lucas, né, que faz a narrativa dos Atos dos Apóstolos. Sim. Traz aqui, pastor Rejanildo, um texto muito forte, um texto que mostra o poder de Deus na vida de um ser humano, mesmo diante de algo mais forte que o ser humano possa existir aqui, é a morte, né? Dele, ao enxergar que não sairia dali vivo, um homem permaneceu com o coração firme e alegre. Olha, eu vou dizer uma coisa para o senhor, quando a gente começa a meditar nisso, nós ficamos é a última instância de vida, nós ficamos constrangidos com as coisas do dia de hoje, pastor Rejanildo. Eu fico constrangido. Eu estou falando por mim, não posso falar por você. Mas quando a gente pega uma referência de um texto desse e começa a meditar um pouquinho da nossa vida tão corrida que ela é, eu fico me perguntando, meu Deus, quantas coisas, pastor Rejanildo, você que está nos acompanhando, quantas coisas estão no nosso coração que sufoca a palavra de vida eterna, porque este homem aqui, com o coração puro, porque o que me chama a atenção, o senhor lendo aí, a gente vai discutir sobre isso, que é o que está baseado, é que mesmo ele falando com Jesus, ele não estava com raiva, e mesmo as pessoas apedrejando ele, veja o poder de Deus, o amor de Deus, um coração cheio de Deus, vence o mal, pastor Rejanildo, porque eles falaram mal, levantaram calúnia, mentiram ele, executaram de uma forma injusta. E em momento algum ele mudou a sua postura. Então veja só, ele estava tão cheio do amor de Deus, que é o que a gente vai abordar. Ele não disse assim, não, eu estou revoltado, Deus me abandonou e agora estou sendo injustiçado. Não surgiu isso no coração dele. Olha, ele tipifica assim um verdadeiro cristão, seguindo o exemplo de Jesus. A Bíblia fala que, como ovelha muda, foi levada para o matador e não abriu a sua boca. Glória a Deus. Aí a gente vai discutir, glória a Deus, você que está nos acompanhando, vamos fazer aqui a introdução muito boa também, que a gente vai fazer um comentário desse estudo bíblico, Novas de Paz, que mostra o que nós vamos abordar. Então, nesse estudo, vamos conhecer um pouco sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia. Atos 6, do 1 ao 7. Se eu poderia abrir aí, pastor Rejanildo, que eu já quero fazer um comentário dentro dessa própria introdução. Por quê? Porque aí entra a chamada de um homem de Deus. A chamada não é uma preparação. O Atos dos Apóstolos, que a gente vai ler também aqui, quando eles foram cheios do Espírito, quando o próprio Jesus diz que ficassem em Jerusalém, que eles seriam revestidos
de um grande amor, de uma missão extraordinária, de ganhar as almas para o reino e em detrimento da sua própria vida, pastor Reginaldo. Então a gente começa a observar aqui que a escolha dos homens para o serviço da igreja não é o que acontece hoje, porque hoje nós identificamos que as pessoas elas se sentem alegres por ser chamadas, mas não para sofrer por Cristo. Ela se sente alegre porque é uma questão de honra, de posição da igreja, que não tem nada a ver com isso. Infelizmente hoje, a materialização, a honra, as negociações das coisas divinas, dá-se a entender que algumas pessoas, quando elas são chamadas para servir a Cristo, elas se sentem que está se sentindo maior do que os outros. Já começou errado. Isso. Já começou errado. Na realidade, a missão proposta em si, né, não diz respeito a apenas uma postura, um status, né, na prática. Mas é o que a Bíblia está falando, né? É o que a Bíblia está mostrando. É isso que a gente está propondo aqui, né? Isso. Porque muitas das vezes se lê uma palavra e se aplica de uma forma totalmente equivocada. Mas se eu puder ler aí, pastor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, leia do... Capítulo 6, né? Capítulo 6. Versículo 1 ao 7. Versículo 1 ao 7. Diz: Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo. Olha aí, cheio do Espírito Santo. E de sabedoria. Olha, a sabedoria não é a sabedoria humana, não. É a sabedoria divina. Aos quais constituamos sobre este importante negócio. Toma conta da igreja. Um servo autêntico. Tem que estar cheio. Isso. Então você que está nos acompanhando, não é cheio de entendimento, é cheio do amor de Deus. Porque quando fala de cheio, alguém está falando lá em línguas, é batizado com o Espírito Santo. Ele começa a falar em língua, mas esse irmão está cheio do Espírito Santo. Dons espirituais é diferente de fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito, ele não está, digamos assim, não está dependendo somente dos dons espirituais, que é uma confusão no meio desse entendimento. Mas continue, pastor. Mas nós perseveraremos, aí que segue, né? Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então não só foi Estevão, e teve outros também. Todos foram cheios do Espírito, todos estavam habilitados. Isso. Porém, a história de Estevão... Para servir, né? Para servir. Né? Mas aí se destaca Estevão. Os outros que você mencionou. Então a gente pega como exemplo aqui que Estevão, um modelo para o cristão, sem dúvida, serve de modelo para a igreja do Senhor. No caso, observamos que a perseguição a Estevão, seu consequente martírio, marcaram um movimento decisivo na história da igreja cristã. Então, veja só, Estevão estava habilitado a pregar o evangelho, estava servindo a igreja, ele acaba sendo, digamos assim, o foco acaba sendo nele. Lucas narra sobre isso, e a gente vê que foi de uma crise, já existia um problema ali de relacionamento, e os apóstolos, não querendo deixar de trazer o ensinamento, traz o quê? Que era importante ter homens no meio do povo que pudessem apaziguar, um homem pacífico, um homem fraterno, um homem com coração bondoso, um homem que demonstra, e esse homem é Estevão, né? Isso. Para a glória de Deus. E aqui nessa introdução mostra que a vida de Estevão ficou marcada pela sua própria morte. É isso que a gente vai abordar, né? Estevão, tendo, portanto, cumprido o cumprimento das palavras de Jesus, que a igreja seria testemunha tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, Atos capítulo 8, versículo 1, marca o início daquilo que foi anunciado em Atos 1:8. Se eu poderia ler, pastor Reginaldo, Atos 8:1. 8:1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria, exceto os apóstolos. Pronto, então em Atos 1:8,
No caso foi 8:1, agora 1:8. 1:8 diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Vamos fazer aqui o primeiro ponto, é Estevão e a igreja que tem sua fé contestada. O que eu queria colocar aqui, pastor Reginildo, o que a gente já colocou, você veja que o Espírito Santo, ele já tinha recebido o Espírito Santo. Lá em Atos, Jesus fala que o evangelho tinha que ser pregado, ou seja, existiria uma oposição muito grande do diabo. Porém, Deus derramou sobre o coração desses homens, que eu quero que você que está nos acompanhando nos entenda, é que o que eles receberam foi uma porção de alegria, de graça tão maravilhosa, a paz. Eles se sentiam muito realizados, pastor Reginildo. Sim. É diferente de hoje, porque às vezes você vê muito alegre, mas por qualquer coisa, ou algo que para nós é qualquer coisa, mas para o outro não é. A pessoa fica com muita raiva, fica angustiada, então ela não está cheia do Espírito. Ela está com meramente uma religião. É uma fé insuficiente para o propósito de Deus. Eu diria uma fé superficial, pastor, porque quando se é possível ficar triste, abatido, desanimar e até com um sentimento de desistência por uma crítica, por algo assim tão às vezes superficial, né? Quando olhamos, conferindo com que esses homens de Deus, esse homem de Deus Estevão e o povo de Deus, a igreja de Cristo sofreu, principalmente os irmãos da igreja primitiva, né? Quando se fala da perseguição, nós vemos que ainda falta um fortalecimento dessa fé. Falta observar o que Jesus falou. Mateus capítulo 3, e Jesus sempre ensinou. Isso. Hoje é a mesma coisa. Sim. Mateus 13, versículo 20 e 21. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria. É aquele crente que tem uma alegria inicial. Versículo 21. Mas não tendo raiz em si mesmo, o Senhor fala profundidade, firmeza em si mesmo, antes é de pouca duração e chegada à angústia e à perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Então, quando não observa o que o próprio Jesus ensinou sobre pregar o evangelho, receber, porque veja só, se a palavra a semente é a palavra, o semeador é Jesus, e eu sou a terra, e essa palavra vem para mim, Deus está me abençoando. Sim. É o que os apóstolos receberam. Então a gente entende que esse poder, essa alegria, essa graça, eles não foram obrigados, vocês têm que falar de Jesus. Não, é como a gente escuta hoje nas igrejas. Não, você tem que evangelizar. E por mais que se fale que não tem a alegria da salvação, mesmo estando dentro da igreja, não vai evangelizar. Não vai. Por quê? Porque ele fica sufocado. Lá nos espinhos vai ter o sufocamento. As ocupações desta vida deixa a palavra infrutífera. E a gente está assim, uma palavra introdutória, que é justamente essa fundamentação, porque o que a gente vai abordar sobre Estevão é essa essência quando a gente recebe Jesus, que a gente tem que nutrir, pastor Reginildo, você que está nos acompanhando, porque a gente pode até ler tudo aqui mesmo, pastor Reginildo, e as pessoas podem até escutar, mas se você não compreender, entender que Jesus entrou na sua vida, e que se você deixar, essa alegria vai aumentar e você vai ter, não vai ninguém, se alguém querer que você cale a boca, você não consegue calar. Isso. Por quê? Porque a alegria que está em você não faz você ficar de boca fechada. Sabe por que muitos estão de boca fechada? Porque não tem a alegria da salvação. Tem somente a religião. Mas vamos dar continuação aqui. Então, Estevão é a igreja que tem sua fé contestada. Aprendendo com Estevão. Como Estevão em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Ele enfrentou a oposição e todo cristão também enfrentará. A fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender a sua fé, explicar e sustentar as crenças cristãs. É uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender o que acredita e como responder os desafios. Então, daqui a gente já está vendo que o martírio, o sofrimento,
A gente até, na hora da angústia, a gente fica até meio assim abatido. Mas quando a gente lê o que Jesus falou, que eu queria ler outro texto aqui, a gente vai entender que tudo Jesus passou. Sim. João capítulo 15, pela glória de Deus, estamos falando aqui uma fé contestada. Veja o que Jesus falou concernente a você agora pregar o evangelho. Diz assim, versículo 20, João 15, 20, diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardares a minha palavra, também guardarão a vossa. Ou seja, você vai ser perseguido se você testificar da verdade. Se você estiver aliançado com o mundo, se a sua fé em Cristo aceita as coisas do mundo, então não haverá perseguição. Por quê? Porque a palavra já não está mais nele. É aquela palavra lá em Apocalipse, pastor Rejanildo, que Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Jesus, botaram Jesus para fora da igreja e ele querendo entrar. Se vocês deixam entrar, por quê? Porque quando a palavra sai, entra o mundo, entra os acordos, entra os valores. Então, quando eu negocio os valores que eu recebi do reino com este mundo, o mundo te abraça. O mundo vai dizer que você é uma bênção. O mundo pode até te dizer que você é uma bênção, mas se Jesus não está dizendo que você é uma bênção, meu irmão, é melhor ser odiado pelo mundo e ser abençoado por Deus. É um processo de decisão. Mas vamos continuar aqui. Versículo de número 21. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhece aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhe houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Versículo 23. Aquele que me aborrece, aborrece também o meu Pai. Se eu, entre eles, não fizeste tais obras, quais nenhuma outra tenham feito, não teria pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Então, pastor Rejanildo, veja só que Jesus fala que se ele não tivesse vindo, eles não poderiam ser condenados. Então, as pessoas sabem que elas estão fazendo as coisas erradas. Quando ela olha para o Senhor, vai associar assim, já veio certinho. Já vê os crentes. Porque eles já estão tão incomodados se você nem abriu a boca. Imagina se tu abrir a boca. Porque quando o cara é sal mesmo, quando a pessoa é sal, as pessoas já ficam intimidadas. Por que ela fica intimidada? Porque ela entende que você não tem o mesmo fundamento que elas têm. E ela já se sente reprovada e bota a culpa em você. Ou seja, quem está cometendo pecado é você ou é ela? É ela, mas ela não quer ser repreendida, não. E na verdade a gente não quer repreender, a gente quer falar do amor de Jesus. Mas essa incompatibilidade, meu amado irmão, sempre vai existir. Agora, se a gente não tiver graça, o amor no coração, imagina, como eu vou chegar perto de uma pessoa, pastor Reginaldo, que não tem o amor de Deus, e se eu tiver com raiva também? A fim de convencê-lo, né? Por sinal, né? Porque exige essa necessidade, né? Do convencimento. Claro que quem convence é o Espírito Santo, mas ele usa os seus servos, né? Em muitas ocasiões, através da palavra da verdade que é ministrada. Continuando aqui, assim, ó, no entanto, em um mundo de muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé, precisa estar preparado até para enfrentar perseguições. Acabei de ler, exatamente, olha, Jesus disse assim, olha, o mundo vos aborrece, o mundo vos odeia, mas não é por causa de você, é por causa do meu nome que está na sua vida. Olha, veja como é então interessante isso, veja só. Quando a gente é crente, declara crente, mas você quando faz a vontade do outro que é pecado, ele se torna teu amigo. Isso, verdade. Tu é um crente legal. Tu é um crente que entende minha situação. E eu digo, aí eu te pergunto, e os valores? E a fé? Por isso que ele diz que as trevas não comungam com a luz. Olha, pastor Janildo, não é fácil. Por isso que eu falei no começo que é Deus que sustenta a igreja. Isso. E Deus que sustenta quem ele chama também. Por quê? Porque suportar tal investida maligna, só a mão de Deus para derramar muita graça sobre as nossas vidas.
Dando continuidade aqui, pastor Rejanildo, vamos entrar no segundo tópico. Ele vai colocar aqui, ó, a fé sob ataque. Lucas nos conta que em um momento no ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamados os judeus helenitas, se levantou contra eles. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordavam com Estevão, estavam ensinando e começaram a se opor aos trabalhos. Vamos entender um pouco disso aqui. Você pode ler, pastor Rejanildo, capítulo Atos dos Apóstolos 6:9. Ou seja, estes judeus que não estavam em Jerusalém, eles estavam em outras regiões, mas agora eles voltam para Jerusalém. E quando eles chegam em Jerusalém, muitos fatos tinham acontecido e Estevão estava propagando o evangelho. O que é que acontece? Eles começam a identificar que Estevão era uma ameaça, mas ele não estava nem em Jerusalém. Chegaram depois. E agora você veja que a tradição, a religião, aqueles ditames, podemos dizer assim, no meio da igreja, que as pessoas são muito mais preocupadas com as regras do que com o próprio amor. Você pode ler aí Atos capítulo 6, versículo 9. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, alexandrinos, da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Então você veja que se levantou-se, a gente vai entender mais na frente, que quando Estevão estava falando de Jesus, simplesmente eles começaram a não ficarem satisfeitos. E eles, como o senhor falou, em Capadócia, de Alexandria, ou seja, eles não estavam lá, eles chegaram lá. Glória a Deus, né? Dando continuidade, então assim, esse levante aconteceu logo após Estevão fazer o quê? Veja só que interessante, prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja só, os milagres que Jesus fez para mostrar o poder de Deus e libertar as pessoas de enfermidades, possessões, opressões malignas. Não fez mal para ninguém, pastor Reginaldo. Inclusive, me permita, pastor, o Senhor Jesus deixou claro que estes sinais, Marcos 16, 17, né? Jesus já havia dito antes de partir, de subir aos céus, que esses sinais seguiriam os que crescem em meu nome, né? Expulsarão demônios, pessoas seriam libertas, pessoas seriam curadas. Então, estava acontecendo agora através de Estevão, mas mesmo assim, com os sinais, a confirmação através dos sinais, assim, eles não uma criam. Pessoa endemoniada, ele orava, aquela pessoa perdeu o sentido da vida, a família sofrendo, ou seja, a obra que Estevão estava fazendo, que era a continuação que Jesus fez, era para beneficiar, pastor, não está fazendo mal para ninguém não, glória a Deus. Eu estou colocando isso aqui porque esses sinais era cura, era poder, era transformação, era restabelecendo o convívio da pessoa dentro da sociedade. Mas o que aconteceram? A Bíblia diz aqui claramente que eles se levantaram. Se eu puder ler aí, 6:8 6:8. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Glória a Deus. Então você veja que esses sinais e em coisa mais interessante, o que aconteceu? Você vê que a manifestação do poder do diabo se manifestou na religião, naqueles religiosos que ficaram oposição, dizendo assim, essa não é obra de Deus. Isso. E qual é a obra de Deus? É o quê? Para confundir a cabeça, a mente das pessoas. Eles começaram a combater Estevão como se o que Estevão estivesse fazendo era uma coisa ruim. Então o que a gente entende isso? Que o diabo, ele encontra no coração das pessoas a religião e faz o que? Tentando calar a boca da igreja. Mas ainda dando continuidade aqui, então, esses levantes, essas falsas testemunhas, você pensa assim, você falando a verdade, alguém fala mal de você, vai. Aí vamos mais adiante, dizer assim, ó, é interessante observar que o verbo aqui usado, né, anisteme, com o sentido de levantar, o mesmo verbo usado por Marcos quando disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Marcos capítulo 14, pastor Rejanildo, versículo 57, ou seja, a mesma coisa, pastor Rejanildo. Sim.
digamos assim, vou dizer assim, o mesmo espírito que quando Jesus estava pregando e levantaram pessoas para testificar que era obra do diabo, sim, do mesmo jeito. E o que é que eu entendo isso? Já se passou 2000 anos. Satanás vai levantar falsas testemunhas para tentar calar a boca daqueles que pregam o verdadeiro evangelho. Glória. Você pode ler, por gentileza? E levantando-se alguns, testificavam falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos lhe dizer, eu derribarei este templo construído por mão de homens, e em 3 dias edificarei outro, não feito por mão de homens. E nem assim o testemunho deles era coerente. Então você veja que sempre procurando um motivo para tentar invalidar o poder de Deus, mas quanto mais eles tentavam invalidar, mais Deus mostrava o seu poder e mostrando o grande amor dele, porque o que Estevão estava falando, Estevão não estava condenando o judaísmo, Estevão não estava falando mal deles, Estevão não estava dizendo que ele estava cheio de demônios, não. Estevão simplesmente estava pregando o evangelho, e aí eles queriam, porque eles enciumados, eles querem dizer que a religião dele era verdadeira e agora era uma seita, porque na cabeça dele funcionava dessa forma. Mas vamos dando continuidade. Anteriormente, Cristo já fora atacado em seu ministério terreno. Ora, o ciclo se repetia com seus seguidores. Então, concluindo a fé sobre ataque, do mesmo jeito que se levantaram contra Jesus, agora Estevão pregando o evangelho, esses de Alexandria, esses helenistas, esses que estavam fora, agora eles começaram a dizer assim: fecha a tua boca. Em outras palavras, agora na cabeça deles, veja só, o que eles tinham, pastor? Ódio. Isso. Porque se a religião dele é verdadeira, se as pessoas que tanto fazem oposição a pregam o evangelho, por que eles falam com tanto ódio com a gente? Porque se a religião dele é verdadeira, se eles estão com Deus, se eles estão cheios do poder de Deus, do amor de Deus, por que eles não nos perdoam? Porque é justamente isso. Exemplo, a gente vai falar alguma coisa, as pessoas com tanto ódio falam conosco, dizem assim: mas se tu está dizendo que a minha religião é falsa, mas tu está cheio de ódio, como é que a tua religião, eu posso acreditar e seguir a tua religião, seguir o que você está mandando, se você está com raiva de mim? Era justamente o oposto. Estevão não ficava com raiva dele. Era sempre dizer assim: a nossa religião não é uma religião, é o poder de Deus, é uma nova vida em Cristo, é uma nova vida, e é o Espírito Santo que nos capacita a perdoar e amar até que nos ofende. Glória a Deus. Então, assim, a disputa é o terceiro subtópico com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece a nossa atenção. É o vocábulo suzeteo, traduzido aqui como disputavam. E disputavam com Estevão. Se eu puder ler Atos 6:9. Então a gente está falando aqui essa palavra disputavam. Então, ou seja, quando eles estavam lá falando com Estevão, e tem esse termo disputavam. É justamente o final do versículo 9, né, que diz: e disputavam com Estevão. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga, né, chamados libertos, sirineus, alexandrinos da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Ele fala que a tradução dessa palavra aí, disputavam, trazendo lá no grego, no português, ele quer dizer que existia um embate, uma discussão religiosa e filosófica. Sim. Então é como se assim, quando Estevão anunciava a Cristo, os religiosos entendiam que o fundamento da religião dele, até da filosofia, da lógica humana, não tinha sentido, era como se fosse algo que não tinha fundamento. Então, quando Estevão combatia, dizia para eles se sentiam ofendidos, como se dizia assim: a sua religião não tem fundamento, não tem lógica. Mas o ponto que nós queremos entender aqui, que quando Estevão não estava entrando na questão filosófica, Estevão só estava pregando o evangelho, mas a concepção que eles tinham, que o autor coloca aqui, é que eles se sentiam ofendidos, como se a gente tivesse, digamos assim, querendo desfazer dele, mas não é isso. Não era isso, verdade. É o que a gente mais acontece, né? Quando você fala do amor de Jesus, a cabeça da outra pessoa, pastor Regionido, você que está nos acompanhando, você que ligou o rádio agora, né? Está escutando a Rádio Nova de Paz, e estamos abordando
no Estudo Bíblico Novas de Paz. Hoje, uma igreja que se arrisca. Estamos fundamentando na lição lá da escola dominical e estamos falando sobre Estevão, um homem que não poupou a sua vida em prol de pregar o reino dos céus. Glória a Deus. Então aqui, essa disputa que a gente está discutindo aqui, que Estevão não estava no campo teológico, Estevão não estava no campo filosófico, Estevão não estava na terra. Estevão está dizendo assim: a minha missão é falar do amor de Jesus. Era simples, pastor Reginildo. Mas o Evangelho de Jesus é simples, né? O próprio Senhor Jesus deixou claro isso através da sua fala, né? Na prática, no dia a dia. Mas as pessoas, por não aceitarem o Evangelho, elas acabam trazendo esse conflito, né? E aí, esse estudo aqui, a gente pode fazer uma aplicação desse terceiro tópico, que quando você estiver num ambiente que as pessoas começarem a ficar muito irritadas, o temperamento alterado, então é um bom sinal de parar. Por quê? Porque o Evangelho não é de confusão, não é de briga. Isso. O Evangelho é de paz, é pacificador. Então, se a pessoa não quer, Jesus ensinou no Mateus capítulo 10, da missão dos 70, que ele diz que saudasse com a paz. Se não recebesse a paz voltaria. Então, se você quer falar do Evangelho e a pessoa quer entrar nas questões filosóficas, nas questões, e você veja que não há um diálogo, já está pelas vias de agressão, então a orientação do próprio exemplo de Estevão é de não confrontar. E Estevão nunca quis confrontar, para a glória do nome de Jesus, porque na verdade quem estava incomodado era os religiosos. A falsa narrativa, ou seja, o que eles queriam colocar para Estevão, que o que Estevão estava falando é como se estivesse combatendo contra a religião deles, mas na verdade não era isso. A igreja sempre deve lidar e combater as falsas narrativas. Nos dias de Jesus, ele foi acusado de enganar o povo. Você poderia ler aí, pastor Reginildo? 7:12. Então, nós temos 7, versículo 12. João, capítulo 7, versículo 12. Ou seja, eles criavam uma situação para dizer que Jesus era um impostor. Eles colocavam, digamos, palavras da boca de Jesus ou dos apóstolos ou dos discípulos, querendo passar para o povo uma coisa que Jesus não falou. E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom. E outros diziam: não, antes, engana o povo. Então você veja que existia uma divisão. Umas pessoas entendiam. E por que esses que diziam que ele não era bom? Porque justamente ele tinha uma narrativa. Jesus estava pregando aqui, os que estavam mais distantes, ele começava a dizer o contrário. Agora, pastor Reginildo, veja só, ele colocava, qual era o fundamento? Ele colocava a lei. Ele dizia que Jesus era um impostor, que Jesus estava descumprindo a lei. E aí, na cabeça das pessoas, elas ficavam com medo, está descumprindo a lei de Moisés. E na verdade, Jesus nunca descumpriu a lei. Na verdade, eles criavam toda essa falsa narrativa, e uma delas era de enganar o povo. Outra, quando ele ressuscitou, criaram a narrativa de seu corpo havia sido roubado pelos discípulos. Mateus capítulo 28, versículo 13, por gentileza. Veja só, a cada fato que Deus mostrava o poder, eles inventavam uma mentira. Nessa aqui mostra que após Jesus ressuscitar dos mortos, estava a guarda, removeu a pedra, Jesus sai de lá. Quando Jesus sai de lá, não está lá, criou aquele tumulto em Jerusalém. Eles foram eles que roubaram o corpo de Jesus para dizer que ele ressuscitou. Subornaram os soldados. O diabo não perde tempo. Então nós temos que saber lidar que a mentira vai ser usada como uma ferramenta para poder anular o evangelho. Se eu puder ler, pastor, 28:13. De Mateus. Mateus 28:13. Glória a Deus, né? Dizei, vieram de noite seus discípulos e dormindo nós o furtaram. Eles orientaram ao soldado a dizer que quando alguém perguntasse quem era
Por que Jesus não estava ali? Porque botaram uma pedra lá gigantesca. Como é que ia remover? Como é que o soldado tudo armado? Ele estava dizendo o quê? Que ele então estava dormindo. Eles mentiram. Diziam, olha, vocês vão ter que dizer. Os caras não dormiram. Mas ele dizia, você dizer que vai estar dormindo. Você vai dizer, quando a gente dormir, quando a gente no posto. Eu acho que esses soldados até morreram. Inclusive, o texto segue dizendo aqui, permita, pastor, se chegar a ser ouvido pelo governador, nós o convenceremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Eles subornaram. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Pronto. Então, veja só. Eles chegaram e disseram, olha, porque se o soldado lá, alguém rouba lá o corpo, ele ia ter que pagar com a vida. Isso. O senhor lembra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo acho que 16, quando o carcereiro viu que todos os presos iriam ir embora, ele ia tirar sua própria vida. Por quê? Porque ele tinha que prestar conta daqueles presos. E Paulo levanta a voz e diz, ninguém foi embora, está todo mundo aqui, não faça tal coisa. Então é a mesma coisa que aquele soldado teria que prestar conta dos prisioneiros e ia pagar com a própria vida. Aí os caras, olha, mas fica tranquilo, quando alguém perguntar, a gente vai criar uma situação aqui, e para tu ficar tranquilo, toma aí um troquinho. Então, olha, então você veja, esses que falaram de Jesus, olha o que eles estavam fazendo. Você tem que aprender a entender que muitas das vezes vai ter isso. O apóstolo Paulo foi acusado de pregar contra os decretos de César, Atos 17:7, pastor Rejanildo. A gente está falando aqui, mostrando que essa narrativa, o que é a narrativa? É criar um argumento quando não é verdadeiro, para poder tentar fazer uma ordem inversa, dizer que quem está certo está errado e quem está errado está certo. Tá certo. 17:7, os quais Jason recolheu, todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Jesus. Então já está dando um exemplo aqui de Paulo, mostrando que ele se utiliza de quê? Ele se utiliza da própria lei dos homens e quer dizer que os que estão pregando o evangelho estão criando um moitim, está criando uma divisão, tá, digamos assim, estão insubmissos às leis. Qual foi o mal, qual foi o crime? Você veja que Paulo também, ele leva uma pisa, ele é açoitado. Quando Paulo diz que é só cidadão romano e que vai pedir para poder ser escutado, eles ficam com medo. Por quê? Porque não tinha nenhum julgamento correto. Isso. Dando continuidade, né? Havia base para o que eles estavam fazendo. Então, e pelo fato de pregar a respeito de Jesus e da ressurreição, acusaram de pregar deuses estranhos. Então veja só, quando Paulo, do que eles falavam, esse cara aí está pregando outros deuses que não é o nosso Deus. No caso, para ele é estranho mesmo. Para nós é conhecido, para ele é estranho. E aí, Atos 17:18, pastor Rejaneiro. 18 diz, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam, que quer dizer este paroleiro? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus e a ressurreição. O que a gente entende? Tudo que se fala do reino, Satanás perverte. E bota no coração das pessoas, baseado na lei dos homens, e faz inversão. Quando fala de Deus estranho, ele diz, olha, esses caras aqui não podem ser aceitos. Por quê? Porque o nosso Deus é esse, que no caso eram os deuses dele. E quando Paulo começa a falar de Jesus, ele já começa a dizer, olha, não é bom escutar isso não, ele não faz parte daqui. Então a gente conclui aqui que essa narrativa, e a gente precisa entender que a mentira é utilizada pelos religiosos, por todos aqueles que se opõem ao evangelho, como um argumento correto. E a gente fica até estarrecido quando as pessoas se fundamentam nesses argumentos e a gente fica olhando assim, meu Deus, então a mentira é a moeda de troca, a mentira é o fundamento. De fato. Tá aqui vários exemplos, foi com Paulo, a gente está dando o exemplo de Estevão, foi com Jesus. Por isso que Jesus fala, diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando Jesus dá essa palavra, aí ele diz assim, nós somos livres. Nós temos Abraão, nunca fomos escravos, somos livres. Aí Jesus fala, vocês nunca foram livres. E por que vocês querem me matar? Por que o ódio está no meu coração? Qual foi o mal que eu fiz? Aí Jesus fala, em João capítulo 8, vocês não são filhos de Abraão, nem é descendência de Abraão.
vocês são do diabo. Aí eles se manifestaram, pegaram pedra, tentaram matar Jesus, então eles confirmaram, pastor Reginaldo. Eles confirmaram aquilo que Jesus está falando. Por quê? Quem tem Jesus no coração não tem ódio não quer ver ninguém mal não. Isso. As pessoas, pastor Reginaldo, até faz mal para nós. É verdade. E o que é que a Bíblia orienta? Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria, mas vos antes abençoais, né? Olha aí, como é que é. Como é o verdadeiro cristão. Então, pastor Reginaldo, estamos aqui comentando, terminamos esse primeiro tópico. Vamos entrar agora em Estevão e a igreja que defende a sua fé. Meus amados irmãos, ouvintes da Rádio Novas de Paz, estamos no programa aqui, Estudo Bíblico Novas de Paz. Estamos com o pastor Reginaldo. Você que está nos acompanhando pela rádio ou através das redes sociais, você indica, você compartilha, porque fazendo assim você estará também abençoando outras vidas que necessitam desse evangelho. Nosso pastor Reginaldo, ele vai fazer um comentário do segundo ponto, onde fala Estevão e a igreja que defende a sua fé. Muito bem, meu pastor, irmãos que nos escutam, meu pastor Valmir do Canto. Pastor Valmir, o comentarista destaca aqui que Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã, né? E o primeiro mártir da igreja, né? O primeiro homem que morreu, doeu a sua vida por amor a Cristo, o Evangelho de Cristo. E ele faz uma defesa apaixonada da fé, nós vemos usando a própria história do povo de Israel como base. No capítulo 7, nós encontramos o discurso completo de Estevão, guiado pelo Espírito Santo, e onde ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal. Então, na defesa de Estevão diante do Sinédrio, irmãos, meu pastor Valmir, Estevão lembrou que Deus sempre esteve presente. Ele citou Abraão, citou Moisés, citou José, né? Vamos ler esses versículos para a gente ter essa compreensão melhor, confirmando. Atos capítulo 7, versículos 2 e 3, né? Onde Estevão agora começa a falar um pouco sobre a história, né? A história de Israel, né? Lembrando como Deus sempre esteve presente e de forma atuante na história de Israel. 7, versículo 2 e 3, pastor. Diz assim, Atos dos Apóstolos 7, 2, e o versículo 3. E ele disse, varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse-lhe, sai da tua terra, dentre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. Depois, seguindo o discurso, Estevão também falou sobre José, versículos 9 e 10 do mesmo capítulo. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com ele e livrou de todas as suas tribulações e lhe deu graça e sabedoria antes a Faraó, rei do Egito, que constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Glória a Deus. E os versículos 30 ao 34, onde também Estevão cita Moisés, né, no discurso. Eu vou antes de ler, pastor, mas assim, como é rico a exposição. Você veja que é interessante que judeu, quando Estevão, ele cita toda a história. Sim. Ele em nada ele entra em contradição, em Sim. nada ele ofende, mas ele começa a explicar toda a história. Mostrando que ele tinha conhecimento, né? Glória e o que ele estava falando não era algo vazio. Não era vazio, não era uma heresia. Uma heresia. Versículo 30. E completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo e de um sarçal. Então Moisés, quando viu isto, se maravilhou da visão e, aproximando-se para observar, foi-lhe dirigida a voz do Senhor, dizendo: Eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. Glória a Deus. Então, irmãos e pastor Valmir,
nosso superintendente, o que Estevão agora está afirmando é que a fé cristã, o que ele estava pregando ali não era uma novidade, não é? Como eles estavam alegando, queriam alegar, fazer com que o povo entendesse, né? Colocar na cabeça do povo que o que Estevão estava pregando era uma novidade, algo que não tinha base, não tinha raiz. E Estevão está mostrando que a fé cristã não era algo, era o que ele estava pregando e o que ele estava passando para o povo era a continuação da aliança de Deus com o seu povo, que começou lá desde Abraão, né? Desde Abraão. Então, trazendo para os dias de hoje, meu pastor, não é diferente, né? Esse mesmo princípio vale para os dias de hoje, né? A igreja hoje precisa justamente, nós como cristãos, em pleno século XXI, defender essa fé, a fé mostrando que Deus sempre foi o Senhor da história, né? Cumprindo as suas promessas. É porque a gente está lendo alguns textos aqui, pastor. Sim, sim. A gente da sua fala, e quando a gente está apenas lendo um texto para você chegar em casa, você está nos acompanhando, confirmar. Lê todo o capítulo, você vai enxergar a oratória, o discurso de Estevão. Sim. Ele vai narrando toda a história de uma forma. E o que chama a atenção, porque quando a gente lê os versículos lá no finalzinho, em vez de ele se quebrantar, não, pastor. Sim. Aí que eles se enfureciam mais, ficavam mais embravecidos. Assim, vocês precisam entender o que Jesus fez, mas eles não queriam, mas continuei. Justamente, o que Estevão estava buscando passar e tentar enxertar, né, inculcar, vamos dizer assim, na mente deles, é que tudo que ele estava pregando junto com a igreja, né, que agora estava pregando, era algo sólido, algo consistente, que dizia respeito à vontade de Deus, à vontade perfeita de Deus para o seu povo, mas eles não compreendiam e não aceitavam na realidade, não aceitavam, né? E aí segue o segundo tópico já da lição, pastor, nesse ponto, né, do estudo, onde nós vemos aqui o Estevão, né? O segundo ponto diz: corações endurecidos. Concluindo sua defesa de fé, Estevão disse: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Aí Estevão denunciou que ao longo da história Israel resistiu ao Espírito Santo e rejeitou os profetas, rejeitou os mensageiros de Deus. O problema não era algo superficial. O problema estava já no seu coração, o coração endurecido, né? No grego, a palavra quer dizer coração duro, insensível. E isso estava se repetindo nos seus acusadores. O coração endurecido impede a pessoa de ouvir, de compreender, de obedecer à voz de Deus. O senhor estava falando de coração endurecido. A palavra de Deus, quando fala de coração, fala do homem interior. Sim. E quando fala de coração, não fala somente de emoções, fala de razão, da alma, a parte interior do homem. Você veja que lá na parábola do bom semeador, na parábola do semeador, sim, a Bíblia diz que o coração, ele fala que o coração do homem é o centro das suas emoções. Então eles estão endurecidos porque eles não aceitam entender o que está escrito. Sim. É uma intransigência. Então essa duro. Exemplo, a semente quando caiu. Mateus 13 e 15, pastor, inclusive falando aí, eu me lembrei aqui, na parábola do semeador, diz: porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado, ou seja, não ouviu de bom grado, né? Com seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos e ouça com os ouvidos e compreenda com o coração. Pronto, então aí é exatamente isso. Veja o que Jesus falou. Os ouvidos, escutando, eles estavam escutando? Sim. Eles estavam vendo os milagres aí? Sim. Mas eles não aceitavam. Isso. Então é isso que a gente está querendo propor aqui, é isso que o senhor está colocando aqui, nesse segundo ponto aqui, desse estudo bíblico Nova de Paz, falando sobre uma igreja destemida, que Estevão, independente do que eles estavam pensando e fazendo, Estevão estava falando com naturalidade. Isso. Mas aí você veja que esses corações endurecidos, ele é exatamente isso. E aí por isso que nós não vamos brigar, pastor Rejanildo, como Estevão não brigou. Interessante que... Inclusive Estevão citou o exemplo de Faraó, né? no discurso ainda, né? Para agimentar aí. O exemplo de Faraó,
de Faraó, né? O coração, ou melhor, Êxodo capítulo 7, a Bíblia diz, perdão, que o coração de Faraó se endureceu contra a palavra de Deus, e aí não foi diferente nesse mesmo... Olha que diz Romanos capítulo 2, versículo 5. Mas segundo a tua dureza do teu coração impertinente, Sim. entesouras iras para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em favor fazer o bem, procuras glórias e honra e incorrupção. Então ele está falando que esse coração duro são sentimentos, são pessoas cheias de maldade, porque é como eu falei anteriormente, se judeu, vamos partir do princípio que se Estevão estava falando uma mentira, estava dizendo, não teria direito o outro lá, se a religião dele é perfeita, boa, de não condenar Estevão, vou perdoar eles. Mas ele não há perdão, há uma ira, e tanto prova disso, dando continuidade aqui, que a gente vai entrar agora nesse terceiro ponto, né? Falando Estevão e o martírio da igreja, aonde Deus assim permitiu o sofrimento do justo, sim, para se tornar um exemplo de não abrir mão dos princípios cristãos. Lá em Apocalipse, sim, pastor, as orientações que Jesus dá lá para João, mostrando para a igreja que estava ali no primeiro século, quem já cansou de escutar, né? Que ele diz assim que nós não podemos, né? Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, vamos falar da igreja de Esmirna. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulações e pobreza, mas tu és rico. E blasfemas do que dizem judeus e não o são, mas da sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória e a gente entra nesse ponto aqui, que como Jesus foi espancado, levou uma coroa, cuspiram, bateram, ele não deixou a cruz, ele não abdicou do propósito do Pai. E Estevão segue já logo no início, pastor, mostrando que aí alguém pensasse, Jesus é Deus, ele suportou. Sim. Olha que coisa difícil, pastor Reginaldo. Jesus é Deus, ele como Deus, ele poderia suportar. E quando a gente diz que ele estava como um homem, a gente entende assim, ele como Deus, ele não sentiu dor nenhuma. Você que está enganado. Ele sofreu. E aí veio o exemplo de Estevão, pastor. Isso. Como primeiro mártir, né? Aí você veja que agora diz assim, contemplando a vitória da cruz, né? Que é o ponto que diz aqui. Diante do grupo enfurecido, o senhor poderia ler aí, pastor, Atos 7,54, depois de toda aquela explanação, falando de José, falando de Abraão, falando dos patriarcas, Moisés. A gente acreditava assim na lógica humana, falando de Moisés, na lógica humana, poxa, esses caras, glória a Deus, Estevão, nós também cremos que Jesus é o Salvador, foi isso? Não. Atos 7,54 diz o quê? E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Meu Deus. Meu Deus, olhe só, cheio do Espírito, só cheio do amor. E aí Estevão falando e eles ficando cada vez mais. E assim, Estevão contemplou a glória de Deus. Eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está sentado em pé a mão direita de Deus. Atos 7,56. Então veja só que, contemplando a vitória, Estevão estava pregando o evangelho sem nenhuma pretensão. Estava apenas pregando o evangelho. Pastor, o que chama a atenção é que o que Estevão já ali, mesmo naquele momento ali já de fim, né, de sua trajetória, como vemos, né, porque a partir dali não tem mais nenhuma oportunidade de escapar. Agora aqueles homens lançam fora da cidade e começam a arremessar pedras, mas mesmo assim ele cumpre a missão que foi confiada à igreja. Que a missão da igreja, pastor, é mostrar
o agir de Deus, e Pedro, ou melhor, Estevão busca mostrar o agir de Deus, né, ao longo de toda a história, discursando ali frente àqueles homens cheios do Espírito Santo, e ao mesmo tempo chamar os homens ao arrependimento, né? Então, independente se alguém crê ou não crê, ele buscou fazer a sua parte. E no 55 ele nos ajuda bastante. Atos 7:55 vai dizer assim: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, Sim. fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que está à direita do Pai. Lucas narra que ele estava tão confortável com o Espírito Santo de Deus, que aquelas dores eram sentidas, mas o Espírito Santo sustentava ele. Sim. E a Bíblia, fixando os olhos, dá a entender o quê? Que ele não ficou assim, aquele olhar vago. Não teve dúvidas, pastor Reginaldo. Ele não teve dúvida no propósito que ele estava fazendo. Sim. E no versículo 56, e diz: eis que vejo. Então veja só, como ele não houve variações, não houve dúvida, não houve incredulidade. Ele diz assim, ó: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem que está à direita, em pé, à mão direita de Deus. Ou seja, diante de todo aquele quadro, dentro de toda aquela raiva, dentro daquele revolta, daqueles homens, o que é que acontece? Ele permaneceu fiel. Então, dando continuidade aqui, uma igreja que contempla a Cristo glorificado não nega a sua fé, pois ela contempla a vitória na cruz. Assim como Estevão, o apóstolo Paulo demonstrou estar pronto não somente para sofrer o nome de Jesus, mas morrer. Você pode ler Atos 21:13. Então aqui já vem outro exemplo que é difícil você morrer pelo Evangelho. 21, Jesus é tão bom que sabe que próximo da vinda dele, diz que haveria um esfriamento, uma apostasia, e que hoje existem cristãos que hoje, pela perseguição, não estão deixando de dar sua vida por Jesus, pastor Janino. Mas muita gente também está negando. Isso pode alguns ficam se restringindo, né, pastor? Ficam deixando escapar a oportunidade de falar e vamos lá. Mas Paulo respondeu: que fazeis vós chorando e magoando meu coração? Porque eu estou pronto não só a ser ligado, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Pronto, então Paulo confirma o que Estevão fez, confirma o que Jesus fez, mostrando que não abriria mão da missão. E Deus sabe a quem chama. Não é para todo mundo, não. Acho que para mim, por si, eu não sei para outro, para você que está nos acompanhando. De repente você não vai ter porque Deus não te capacitou para isso. Mas tem gente que, mesmo diante da morte, ela não vai ter medo nenhum e vai sustentar. Seguindo aqui, perdoando o agressor, que eu falei muito isso aqui com o senhor. Nesse discurso, Estevão, antes de morrer, ele estava tão cheio de Deus que mesmo a ira tão grande daqueles homens, ele não deixou entrar no seu coração a ira. A última declaração de Estevão antes de morrer é marcante e cheia de significado. E pondo-se de joelho, chamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Atos 7:60. Pastor Reginaldo é o exemplo de Jesus, igualzinho. Jesus é assim: Pai, perdoa-lhes. Então o perdão, o cristianismo é algo tremendo. É os algozes, né? Isso. Querendo tirar a vida, mas aquele que tem a salvação, ele não tem a sua vida por preciosa, pastor. Ele enxerga uma vida, não uma vida aqui nesses anos nesta carne, mas enxerga um outro patamar, está no outro nível, pastor. É ao ponto de aqueles cristãos, eles foram queimados, foram lançados dentro das arenas para ser dilacerados pelos animais, e as pessoas se chocavam, sabe por quê? Que a expressão facial deles não era de medo, não era de pavor, mas eles estavam serenos diante da morte. Só Deus pode. Olha, quando Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, ele estava dizendo tudo para a glória de Deus. O versículo 60 diz: pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, a gente até citou aqui, né, que Apocalipse capítulo 2:10, já lemos, né, que a gente vai herdar essa vida e que a gente não deve temer. Pela glória de Deus. Pastor Reginaldo, faça as suas considerações
para a glória de Jesus. Muito bem, meu pastor Valmir do Canto, os pretendentes das EBDs da nossa igreja, Assembleia de Deus Novas de Paz, no estado de Pernambuco. Agradeço a Deus pela confiança, oportunidade de estar com o senhor aqui aprendendo a palavra de Deus, é de grande importância para nós. Também o nosso pastor presidente, pastor Francisco Tessi, pela confiança conferida. E só aqui, pastor, concluindo, digo que aqui vemos a figura de uma igreja, né? De uma igreja que o comentarista diz, se dá pelo perdido, que sacrifica até o fim, né? Então isso é o que nós devemos tomar como lição prática também, né, nesse estudo, e buscar entender que como igreja que somos devemos se sacrificar até o fim, assim como Jesus o fez, né, dando a sua vida por completo em morte de cruz para salvar todos os perdidos. E muitas vezes só queremos fazer quando as coisas vão bem, e se alguma pressão, crítica e qualquer problema demais, já queremos recuar. E Jesus nessa manhã está falando conosco, através da sua palavra estamos aprendendo que como igreja devemos se arriscar, devemos se doar, dar o máximo, dar o todo de nós em prol do Evangelho, para que seja cumprida a vontade de Deus, que é a salvação de todos aqueles que estão a perecer. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Uma igreja destemida é uma igreja sem medo. Uma igreja com fé. Falamos isso, queremos agradecer a Deus através do nosso Salvador Jesus, ao nosso pastor presidente pela oportunidade que é confiada, ao nosso pastor Júnior que sempre nos ajudado muito aqui também, e aos nossos amados ouvintes e também os que nos acompanham através desse estudo. E o que eu concluo aqui, perdoe, porque o amor nos dá graça, não é um peso, não é porque a palavra de Deus está mandando. A palavra de Deus quer fazer a purificação. Se alguém te trata mal, dá-lhe a outra face, meu Deus. Forte. Dê a outra face, como Estevão. É possível? É, se você entender, como Estevão, como Jesus, como Estevão, como Paulo, como muitos. Então é possível. Vença o mal com o bem. E você vai ganhar essa pessoa para Jesus, que tanto te faz mal. Porque quem está fazendo mal sabe que está fazendo mal. Mas quando você usar o amor de Deus na sua vida, aí você vai ver que a morte, o mal vai perder para a glória do nome do Senhor. Vamos orar a Deus e agradecer ao Senhor. Pai, através de Jesus, queremos te agradecer por tão grande salvação, Senhor. Senhor, nos capacita a cada vez mais compreender a medida da Tua palavra, Deus. Ela é muito forte, Senhor. Muitas das vezes somos incapazes, aleluia, de representá-la com autenticidade, Senhor. Jesus. Mas te pedimos misericórdia, te pedimos graça, Senhor, para que possamos estar habilitados a testificar do teu grande amor. Nos ajuda, tira dos nossos corações a ira, a cólera, os sentimentos, meu Deus, maus que às vezes persistem em nossos corações, e purifica-nos, lava-nos, Senhor, com a tua palavra poderosa. Nos habilita a cada dia mais mostrar o teu amor, Pai. Que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. Amém. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz. Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz.
Jesus, em primeiro lugar.